Hey galera, aqui é o Bora Cartoon, trazendo pra vocês hoje a última análise e review da segunda temporada de A Casa da Coruja ou Owl House, que acabou oficialmente nesse sábado e o primeiro arco principal da série por enquanto. Um episódio surpreendente que com certeza chocou todo mundo, eu tenho minhas críticas e muitas teorias sobre, caso vocês queiram saber. E domingo teremos o Awards, ou a premiação de A Casa da Coruja, do melhor episódio, vilão, magia e várias outras categorias de coisas da segunda temporada, que vocês vão votar nos vencedores através do link que tem no comentário fixado ou na descrição desse vídeo e que acaba no final do sábado, então votem logo. King's Tide, ou A Maré do Rei, é o 21º episódio da segunda temporada e o último com os acontecimentos seguintes a Clouds on the Horizon, que teve o beijo de Luz e Embry, começando esse final de arco do mesmo jeito do episódio retrasado, com o King dormindo e sonhando com o colecionador no reino entre os reinos. Ele ouve a criança reclamar com Belos para libertá-lo logo. Ele prometeu de dedinho, mandando ter paciência porque só fará isso depois que o feitiço de drenagem funcionar, percebendo a presença de King lá e ele acorda no susto. Porém, o ponto-chave dessa cena é por onde o colecionador falava com Belos, através de um pequeno espelho circular. Lembrando que Luz, quando estava nesse reino, só conseguia falar com as pessoas dos outros dois reinos através de reflexos, o que enfim dá sentido ao que Philip Whitby queria e pegou. Um espelho circular que jaze ao lado da Beast Ball onde o colecionador foi aprisionado, e por isso que só é possível falar com ele através daquilo e vice-versa. Em que mesmo preso pode materializar e manipular sombras numa magia que consegue transpassar um pouco o espelho e o reino entre os reinos. King estava dormindo no colo de Willow, em que eles ainda estão naquele barco-balão indo até o castelo do Belos pro dia da união. Alador, Gus e Embry estão muito preocupados e com medo das próprias coisas, os palismãs estão passando frio, eles ficam brigando pelas inquietações de cada um e King está muito triste, sentido porque Luz vai enfrentar o Belos sozinha de novo e ele não pode fazer nada para ajudar. Dá pra ver a forma viva do Ghost, o palismã gatinho da Embry, que trazem comidas para os exportadores porque precisam comer mais e discutir menos. Entrando no momento de paz, Embry também sentia frio nas mãos e Alador faz luvinhas abomativas para ela, que tem isso desde criança e é por isso que seu apelido é Luvinhas, e o Willow mostra que há sempre uma maneira de ajudar, só é preciso a oportunidade certa. Após a menor abertura de todas, só aparecendo a logo da série, basicamente todos os bruxos das Ilhas Ferventes estão lá no redor do castelo do Belos para o dia da união que está prestes a começar com a lua quase começando a cobrir o sol e Belos também está lá no topo do castelo fazendo uma ilusão para projetar sua imagem para todos e começar a passar a sua imagem e mensagem patética. Com a mesma ladainha de que por muito tempo viveram de forma profana e hoje isso será erradicado para sempre com o poder do eclipse e que eles se unirão ao Titã para sempre, com todos comemorando e se apresentarem os 9 líderes de Covens, desde os que conhecemos até os que não, para ficarem em volta do Imperador. Pouco abaixo de lá, Ida, Rain e os demais Cats conseguiram se filtrar no castelo, ficando invisíveis ou com roupas de guardas. Ida se espreguiça, arrancando a sua mão na hora e isso me encheu de ideias. E Rain está claramente muito preocupada com ela, com a impressão que vai passar por demais líderes e também com o fato de que ela realmente está com o sigilo do bardo para sempre. Os líderes acham que serão da realeza depois de hoje e farão tudo para que isso aconteça. Elo tem todo o direito e razão para se preocupar, assim como Lilith e Huri que ajudarão se ela precisar e é só gritar bem alto, prometendo que irá voltar para sua irmã e para o seu pobre Huri. Ida se prepara para ir com Darius e Aberwolf e ao virar para trás, ela tem um flash peculiar do passado e do seu tempo de escola, sua alavanca quando ainda era vice-diretor, Lilith jovem, Rain jovem, o pai do Gus ali no meio que era aluno de Oráculo, Darius, Alador e Odalia, que me choca muito que fosse amiga de Ida. Que desse grupo só sobraram Lilith e Rain que realmente ainda permaneceram na sua vida depois daquilo. No topo com o Imperador, ele olha para Ida Rain e diz que trocou a ordem, não vai ser Darius e Aberwolf que ficarão ao lado dela, trocando para que Adrian Grey fique ao seu lado, ainda estando meio acabado do encontro com o Gus, e Ter Snapdragon, para que fiquem de olho nele. Fazendo alguns desenhos no chão, e ele inicia o feitiço e diz adeus, Ilhas Ferventes, começando a todos os sigilos brilharem e Belos vaza dali. Ele se teleporta para a sala do crânio do Titã e o colecionador comemorava porque está feito e agora pode libertá-lo, mas que surpresa! Isso é impossível porque Belos, ou Philip, que já tirou a sua capa de imperador revelando a sua roupa de séculos atrás e prendendo seu cabelo como antigamente, só tem sangue de Titã para fazer uma viagem e abrir o portal uma vez que é para ir para casa. Até tirando sua cicatriz da cara que era manipulada para que ele parecesse daquele jeito afetado pela magia selvagem, quebrando sua promessa de dedinho e cobrindo o espelho quando ouve Kikimora chegar com algo. Ela trazia o infame guarda dourado que ele tanto procurava e queria o seu antigo cargo de volta ou até ser o novo braço direito dele, coisa que jamais vai acontecer, só tirando o Abomatron de lá da sala junto com ela e diz que se quiser ajudá-lo pode procurar um buraco sujo para apodrecer lá.
E também leva o espelho do colecionador, que lhe ensinou o feitiço de drenagem e tornou a magia dele mais forte que a de qualquer um, só pretendendo jogá-lo fora porque ele não pode ensinar aquilo a mais ninguém, e solta o espelho dele nas profundezas. Belus já sabia que era luz naquela bolha que Kikimora tinha falhado numa missão tão simples, mas está feliz em rever a humana de novo, tentando mais uma vez lutar contra ele. No balão de Alador e companhia, os sigilos de Hunter e Alador já começavam a brilhar, e eles acabam sendo interceptados por outros balões oficiais com guardas e a bomba Matons 2.0 porque Odalia os denunciou, tentando distrair ao ficarem invisíveis ou desligando os bichos, mas são derrubados por outros, sofrendo um acidente aéreo. Quando a lua começa a cobrir parte do sol, Rain e Lilith são surpreendidos por algo e a maldição de Ida começa a apodrecer seu braço e o feitiço junto, com todos sentindo aquela magia enfraquecendo, bem como Darius e Eberroth queriam, só que Terra acaba de confirmar suas suspeitas, pedindo para Adrian tirar o feitiço de camuflagem de Ida. Com isso, começa uma briga entre os líderes de Coven porque Darius e Eberroth saem das suas posições para proteger a Ida, e vemos um pouco das habilidades dos 4 líderes que não conhecemos, o de construção, poções, cura e oráculo, dando para ver um hálito ácido como magia de poção, mais fantasmas de oráculo, e o cara mestre da cura taca um bisturi no Eberroth, ameaçando matá-lo, e por isso eles se rendem e vemos Le Verdadero e Rain sendo trazido por um Abomaton. Os Cats foram pegos juntos do Huri, colocando Rain no lugar de Ida como é pra ser. O único arrependimento da Terra naquilo é não ter matado aqueles 2 anos atrás quando pôde, e assim o feitiço volta a crescer com força máxima. No crânio do Titã, Luz seguia tentando ser páreo pro Belus e seu cajado tecnológico, e pressionado que ela já esteja combinando glifos, ele levou anos para conseguir aquilo, como se as próprias Ilhas Ferventes não quisessem que ele descobrisse. Não que isso signifique que ela tenha alguma chance real de derrotá-lo. Belus a pega com seu poder de transformação grotesco e pede para que o chame novamente de Philip, e acima de tudo, ela é humana também, pode levá-la de volta com ele ao mundo humano e evitar que mais uma vida seja destruída por aquele lugar. Tendo pena dele porque mal sobrou humanidade no seu ser, e ele tem pena dela porque os demônios desse reino distorceram seu senso de realidade. Cansado dela, Belus decide petrificá-la, coisa e glifo que Luz já descobriu como faz, só que ela nunca realmente usou, entrando no desespero e olhando por qualquer coisa lá que possa ajudá-la, e vendo na mesa uma daquelas luvas imperiais que colocam sigilos nas pessoas. E agora Luz apela pros fatos e pro desespero de que já faz séculos que ele deixou o mundo humano e as coisas mudaram demais. Não existem mais caçadores de bruxas, e se ele chegar lá falando disso e demônios, todos irão rir dele, ou dos trapos que ele usa do tempo do Ronk. Ele a joga contra a mesa perto da luva enquanto continua sendo petrificada, e Luz apela para um acordo de ser a guia dele e voltar com ele para o mundo humano, se poupar os amigos dela. Faria qualquer coisa por eles, como Belus faz qualquer coisa pelo bem dos humanos. E nos segundos finais, acaba aceitando o acordo dela, ainda mais porque o chamou de Philip e não de Belus. Provavelmente esse papinho dele de mais uma vida se perder naquele reino se tratando de humanos é em relação ao irmão dele que se apaixonou por uma bruxa e teve que o matar. E bem, pra selar esse acordo, Luz pede um aperto de mão, tendo uma coisa escondida nas suas costas, mas ela tira e não era nada. Assim eles apertam as mãos, marcando seu pulso com um sigilo imperial, escondendo a luva com um glifo de invisibilidade, o que significa agora que ele será tão afetado quanto todos os outros pelo Dia da União. Quando a lua bloqueia o sol e completa o eclipse, os mares das Ilhas Ferventes secam, o céu fica todo vermelho e todos os sigilos das Ilhas Ferventes começam a brilhar e queimar. Só agora os líderes percebem que os rebeldes tinham razão e Belus não vai dar o paraíso a eles. Toda a magia e energia vital está sendo drenada direto para a lua, levando todos ao chão e sendo impedidos de fugirem pelos Abomatons. Luz foi extremamente perspicaz marcando Belus, porque agora se ele não quiser morrer, também terá que parar o feitiço de drenagem. Só que aquele humano demônio tem outras ideias além de desistir. Depois daquele acidente de balão, King foi muito atingido e está zonzo, acordando e dormindo, abrindo primeiro os olhos, vendo onde eles caíram e Alador ficando para trás para que eles tenham tempo de fugir. Depois que ele abre os olhos de novo, já estão no topo do castelo, vendo os líderes caídos e Ida, que está sendo afetada tanto pelo sigilo quanto pela sua maldição. E enfim acorda percebendo que seu crânio rachou mais, sendo carregado por Gus, que já chegaram no crânio do Titã e quase na sala em que Luz está. Belos monstro tentava matar a Luz, atingindo um pouco a porta e parecendo que ele não tem como parar o feitiço. E ao sair da sala, quase pula nela se não fosse por Willow, que o segura, começa uma briga conjunta para tentarem parar o bicho e King fica no cantinho seguro onde Gus o deixa. Com os abalos da luta, King acaba caindo e rolando escada abaixo, dando de cara com o Kikimora, que estava com o seu Abomatron ainda, só que morrendo pelo seu sigilo, e revela de graça para ele que Belus não pode deter o feitiço de drenagem tanto quanto qualquer um. A única pessoa que pode fazer isso é o Colecionador, que de acordo com ela não é nem um bruxo nem um demônio, e sim uma criança das estrelas.
Belos só falava com ele quando achava que não tinha ninguém por perto, mas Kikimora sempre ouvia os dois, algo que King vê como uma oportunidade e Kikimora o guiará até ele com prazer se isso significar chutar a bunda velha do Imperador. Na luta de cima, Gus usa seu espelhinho e dom ilusório para fazer o monstro Belos reviver suas piores memórias, aqueles quadros em Hollow Mind das coisas sobre o seu irmão e como matou, quase sendo esmagado, mas Hunter o salva. Muita gente teoriza que Gus pode ter visto os pensamentos do Belos e com isso, visto que Hunter é um Green Walker, só que no meio de todo aquele fuzuê, não deu pra ver isso direito. E quando o Imperador percebe Hunter lá no meio, refaz a sua cara velha e fica surpreso e chocado porque ele queria ajudá-lo, mas está lá lutando contra ele. É, meu chapa, a gente lembra muito bem da ajuda que você queria. Vendo um talismã junto dele, um enfuracendo e gritando Caleb. Algo confuso porque esse é o nome que Hunter escolheu de disfarce, o nome sugerido pelo próprio talismã dele. O que poderia significar que Caleb era o nome do irmão do Belos e enquanto se envolvia com uma bruxa, teria ganhado o Flapjack como seu talismã, que teria escolhido atualmente o Hunter por sua semelhança com o Caleb original. Digam aí a loucura. E na parte mais baixa do crânio, Kikimora guiava King até uma parte que tinha muitos esqueletos, crânios e máscaras quebradas diante os guardas dourados ou Green Walkers que Belos matou, e lá estava o espelhinho do colecionador, que King ativa, e ele já sai não querendo papo com ninguém, nenhum mentiroso a mais. Estranhando ao não ver ninguém ali fora Kikimora, mesmo sentindo a presença de alguém. Isso por causa da coleira do King que brilhava agora, e quando ele arranca, o colecionador pode vê-lo e revela muitas coisas, como que ele parece com o valentão que o prendeu lá dentro, e deduz que ele é o bebê titã dele. Sempre quis brincar com ele, mas o papai idiota dele não deixou e o escondeu, querendo brincar de esconde-esconde, o chamando de Senhor Colecionador, mas isso já o desinteressa porque aquilo tudo é tão chato. Gente, é simplesmente isso. O grande colecionador foi aprisionado pelo pai do King, o Titã das Ilhas Ferventes, antes da sua morte, o que pra mim é extremamente chocante, porque eu achei que o colecionador tinha sido preso depois que as Ilhas Ferventes já existiam. A medalha do King serviu como um amuleto de proteção, porque King entalhou uma runa antiga que tinha na torre onde seu ovo ficava até chocar. E servia para proteger o lugar dos olhos do colecionador, que talvez pudesse querer vingança do Titã pelo que fez, e o boom, o barulho que King ouviu em seu ovo quando ainda era bem menorzinho, pode ter sido o momento ou a batalha que pode ter havido entre o Titã e o colecionador. E é por isso que Lilith não conseguia decifrar inscrição nenhuma de lá, porque elas são literalmente milenares, e é por isso que ninguém conseguiu curar a maldição da Ida com a besta coruja. Ela é uma criatura muito, mas muito mais velha que o surgimento das Ilhas Ferventes e que já existia antes da morte do Titã, um grande fóssil demoníaco e mágico. Não é à toa que ninguém sabia lidar, bem como o colecionador é bem mais velho e está trancado há muito mais tempo do que imaginávamos. Uma ótima pergunta é por que o Titã o prendeu lá? Foi só para proteger o seu filho, King, ou teve outro motivo? Fica aí o questionamento no ar. E para chamar a atenção do colecionador, King disse que eles poderiam brincar de A Casa da Coruja, que é um jogo mega divertido, mas, poxa, precisariam de uma ilha inteira de jogadores, só que todo mundo vai morrer por causa do feitiço de drenagem, que pena. Agora sim dizendo que pode parar o dia da união e brincarem juntos se for liberto, e como King é um titã, ele pode fazer isso, desconfiado que possa enganá-lo que nem Belos, mas promete de dedinho que não. E ele não precisa do sangue do King, apenas seguir suas instruções e começa a quebrar o espelho. De volta ao castelo onde estava todo mundo morrendo, Ida era a mais afetada de todas porque, fora a sua magia estar sendo drenada pelo sigilo, enquanto isso acontecia também, mexia com a sua maldição que estava apodrecendo todo o seu corpo. Isso até Raine, com as últimas forças que restavam nele, chegar nela, porque prometeu algo a uma garota muito especial. Arrancando o braço com o sigilo da Ida, a livrando do sigilo, do feitiço de drenagem e do seu braço direito. Mas infelizmente só pode fazer isso com ela, coisa que eu imaginei quando vi no começo do episódio aqui. Ida consegue tirar as partes do corpo dela, e isso matou a nossa dúvida do que aconteceria se ela arrancasse a parte que tem o sigilo. Ele ficaria inválido. Isso ao mesmo tempo que o espelho quebrava e o colecionador era liberto. Após uma longa e exaustiva luta dos Mini-Cats contra o monstro Belos, eles já estavam muito cansados, exaustos, acabados e sem conseguir fazer mais nada. Lu estava até com um corte na sobrancelha aqui, com certeza vai deixar a cicatriz. E quando estava prestes a cortá-los, blip, surge o colecionador, que não era um eufemismo o chamarem de criança. Ele realmente é uma criança de milhares de anos que nunca cresceu. Com um design maravilhoso e todo mundo do fandom brasileiro já o batizou de Enzo Gabriel. Querendo saber do que estavam brincando e Belos tenta enrolar falando que ele está livre como prometeu, mas não está com raiva da traição, só quer brincar de pegar. E está com Belos, o atirando contra uma parede e estourando sua forma como se não fosse nada.
Precisa dar um toque mortal daqueles em Luz e companhia? King volta pra frente do seu amigo, coisa que o deixa bem animado, e diz que se eles quiserem jogar, a Casa Coruja precisa cumprir o seu acordo e parar com o feitiço de drenagem. E todos de trás seguem a onda dizendo que é um jogo imensurável que jogam o tempo todo. Menos o Hunter, que a essa altura já estava num estado de surto e dor insuportável pelo sigilo. Com Enzo indo pra ponta, olhar o eclipse e dar um zoom com seus olhos para ver as pessoas morrendo. E tudo bem, ele salva todo mundo. Só arrastando a lua pro lado, cancelando o eclipse e todo o feitiço. Os poderes dele parecem ser de um tipo de entidade no nível de Deus ou de alguém que joga Minecraft no Criativo e todo mundo no Sobrevivência, pensando que, para jogarem a Casa da Coruja, precisam de uma Casa Coruja, começando a reestruturar toda a realidade daquela área onde fica o crânio do Titã e tudo ao redor. Com todos correndo pro portal, mesmo com Luz relutando pelas pessoas que vão ficar lá, e no meio do caminho, um dos pedaços grotescos do Belos cai em Hunter. Luz, no entanto, escolhia ficar para trás segurando o portal já quebrado com glifos de planta, porque também precisa achar a Ida e depois vão até eles, com Emery implorando que ela venha com eles e o colecionador já puxando King porque prometeu brincar com ele. E ainda que Luz Noceda não queira deixar ninguém para trás, ela não pode proteger todos, mas ele pode proteger ela por isso e foi muito feliz em tê-la como irmã mais velha. Dando um super rugido que empurra todos pro mundo humano e assim a porta é destruída de vez, os deixando presos lá. E para terminar com esse final caótico, na casa Noceda, Camila cozinhava com uma matéria no tablet de uma garota desaparecida no mundo de sapos, uma matéria sobre a Anne Boon Choi, porque são do mesmo universo e isso é após o final de Amphibia. Abrindo a porta e recebendo não só sua filhinha de volta, mas outras 4 bocas para ela alimentar. Fora o final dos créditos em que aquela gosma pedaço de Belos cai do teto na casa e fecha a porta, indicando que esse humano maldito ainda não deu seu último suspiro. Foi um final de temporada extremamente caótico, porque deixou muitas dúvidas do que vai acontecer na terceira temporada, principalmente em como eles vão voltar para as Ilhas Ferventes, porque Luz não tem uma pedra mágica no seu ser que dá uma energia surreal para as coisas e glifos nem funcionam no mundo humano. Só tendo de magia Willow, Gus e Emery e seus talismãs, já que Hunter também não é lá muito mágico. Fora ser um final extremamente parecido, se não igual ao da segunda temporada de Amphibia, de Annie e os Planters jogados no mundo humano e tendo que descobrir como vão voltar magicamente para Amphibia. Foi um episódio com muita emoção, membros sendo arrancados, líderes de Covey caindo na real, mas que teve a cena totalmente roubada pelo Enzo Gabriel, o maior antagonista da série, que é uma criança caótica com poderes de um deus da realidade. Nossa, isso foi demais. Por isso, mesmo com algumas críticas pessoais, eu dou uma nota 10 para King's Tide. Supriu bem as expectativas e surpreendeu todo mundo, mesmo apresentando um final e desfecho que já vimos antes. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham gostado dessa última análise, porque vamos ficar um tempo sem muita coisa da Casa da Coruja e à mercê de esperarmos os 3 episódios finais da terceira temporada serem lançados ou terem alguma data de estreia ainda esse ano. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal caso seja novo por aqui. Aqui tem outro vídeo que eu não faço ideia de qual é. Comenta o que vocês acharam e até o próximo vídeo.